Boa noite, tudo bem com todos vocês? A gente vai começar mais um momento de sabedoria, né? Porque a gente começa a. A Paula entrou, a gente começa mais uma semana e nessa semana a gente tem muita novidade mesmo. A Amanda entrou. Que bom! Ela já pediu para entrar, já vou aceitar a Amanda. Acho que ela já está entrando. Oi, Amanda! Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Olha, a gente está combinandinho. Pois é, né? Nem combinamos e estamos combinando. É verdade. Lé, ainda não mandei seu livro, tá? Não deu tempo. Entrou uma pessoa aqui que ganhou um livro e eu não consegui postar no correio ainda. Você acredita? Ah, Bom, acredito. não deu tempo, mas não esqueci não, né? Gente, é um prazer estar aqui com todos vocês novamente, né? Muitos estão assim dando um apoio total, Amanda, pessoas que estão assistindo a live, acompanhando, e eu estou muito contente porque todo o esforço que a gente está tendo, tanto eu de entrar em contato, como vocês, que são meus convidados, e aceitarem a fazer a live, a gente está tendo esse reconhecimento, né? Então, para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Maria Belintani, e eu comecei esse movimento para trazer conhecimento científico, desmistificando que é uma coisa difícil. Sim, ele é difícil para quem se propõe a fazer. No entanto, nem todo mundo quer fazer isso. Mas o fato de você não querer fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, não significa que você não deva entrar em contato com um conhecimento científico que é produzido na educação para a educação, né? E nós temos trazido pessoas maravilhosas, profissionais extremamente gabaritados, dedicados, apaixonados por aquilo que fazem, e a maioria deles até agora com fundamentação na teoria piagetiana, né? Para que também as pessoas consigam entender um pouco mais o que é o Piaget. Defendemos uma escola pública de qualidade, uma formação continuada de professores, né? Temos e uma experiência na escola pública. A minha, por exemplo, são 25 anos. Me aposentei na escola pública. Então, eu faço sempre questão de reforçar. Longe de saber a verdade, né? Porque a verdade é relativa. No entanto, com um compromisso com a formação de todas as pessoas, sejam profissionais da educação, sejam pessoas que gostem de conhecer pesquisas, gostam de saber a respeito de assuntos que têm fundamentação científica. E hoje a gente está recebendo pela segunda vez a Amanda Mano, Amanda Matos Pereira Mano. A Amanda, certo? A Amanda fez mestrado e doutorado na Unesp, no campus de Marília, né? Os dois com a professora Eliane Saravalli, que aliás tem toda a minha admiração e os meus cumprimentos, porque os seus orientandos têm um trabalho ímpar, extremamente cuidadoso, uma orientadora muito zelosa. É um prazer poder ler material, né, desses alunos que foram orientandos dela. E a Amanda agora ela é professora doutora na Universidade do Mato Grosso do Sul, no campus do Pantanal. Ela é bióloga,
né? Mas tem uma formação ampla junto com a educação. O currículo dela ela é novinha, mas já tem um super currículo, viu, gente? Mais do que o currículo, né? Eu acho que eu falo do currículo, mas na verdade eu gostaria de destacar a sensibilidade em relação ao aprendizado da criança, ao aprendizado do professor. Ela também já foi professora formadora do PROEP. Não sei se continua ainda, Amanda. Não Continua? mais, não mais. Agora a gente está mais longe, né? Então ficou difícil. Fica mais difícil, né? Sim. E ela também é integrante do GEADEC, né? Que é um grupo de pesquisa de Marília e a qual eu comecei a fazer parte esse ano também, por convite da professora Eliane da Fran, da UEL, ou ela é de Maringá? Da UEL. Da UEL. Enfim, né? A gente vai alargando os nossos horizontes, vai convidando outras pessoas e graças a Deus são pessoas que só trazem coisa boa para nos acrescer. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a Amanda vai falar a respeito da dissertação de mestrado dela. Gente, pensa numa coisa deliciosa de ler. Principalmente porque é algo que diz respeito ao conhecimento que circula na sociedade, diz respeito à maneira como a gente pensa como se formou a vida, diz respeito aos aspectos religiosos, que a gente não quer entrar na questão o que é certo ou o que é errado, os aspectos científicos e como a criança pode ter ou não dificuldade em compreender conceitos científicos, uma vez que ela já tem uma concepção a respeito da origem da Terra, da origem da vida. A Amanda colocou como um pensamento, uma epígrafe na dissertação dela que eu achei muito lindo. É uma criança de 10 anos e 5 meses. E ela, né, foi questionada, a criança, a Amanda deve ter questionado a criança, lógico. A pergunta foi a seguinte: como você acha que surgiram os primeiros seres vivos aqui no planeta Terra? A criança respondeu: foi Adão e Eva. Eles foram os primeiros? Pergunta a Amanda. Antes deles não tinha mais nada? Tinha as plantas, porque as roupas deles era de planta, e a Eva colocava a flor no cabelo. Então, como que as plantas surgiram no nosso planeta? Deus que fez, trabalhando. Só isso, só isso já dá assim pano para manga para uma discussão maravilhosa. Mas agora a vez é da Amanda. Ah, que legal, Maria. Obrigada pelo convite mais uma vez. E estava conversando com a Maria um pouquinho antes de entrar, né? Que mesmo sendo já minha segunda vez, eu estava um pouco nervosa. E a Maria falou assim: Nossa, mas é um tema que você domina, que você conhece, né? E realmente eu vivi cada página dessa dissertação, dessa pesquisa. E a gente estava dizendo, né, sobre a importância da professora Eliane Saravalli nisso tudo, que foi minha orientadora dessa pesquisa de mestrado e do meu trabalho de doutorado, e o quanto ela é importante para mim, tanto pelas orientações que ela me deu acadêmicas, né, como orientações da vida mesmo, assim. Então, esse trabalho, ele leva o meu nome, né, mas ele foi um trabalho em parceria mesmo com a minha orientadora. E aí, na verdade, sabe, Maria, que esse trabalho foi um desafio, porque quando eu entrei no mestrado em educação, eu só tinha graduação em ciências biológicas. E tinha trabalhado, né, como professora de ciências e biologia, estava trabalhando como professora,
E aí eu estava dentro de um mestrado em educação e eu precisava, então, de uma temática que, né, complementasse, que falasse tanto de educação quanto de ensino de ciências, né, que eram as coisas que eu tinha mais afinidade à época. E aí, eu me lembro, assim, claramente, da minha primeira orientação com a professora Eliane, ela veio com um livrinho maravilhoso do Piaget, né, e falou assim para mim: Amanda, eu estudo Piaget, você já estudou? Eu tinha tido lá na faculdade um semestre de psicologia da educação, né? Eu falei, olha, eu conheço muito pouco, né? Ela falou, então, eu trabalho com Piaget, a gente precisa encontrar alguma perspectiva para trabalhar junto, né? Piaget e alguma temática. O livro é Para Onde Vai a Educação, né? Que é um livro sempre atual. E aí eu li aquele livro e falei, gente, a gente, né, precisamos encontrar e o que nós vamos trabalhar? E aí, nós nos deparamos com um trabalho do Juan Delval e da Ileana Villa. Agora esqueci se é a Ileana, mas é o Delval e a Villa. Um trabalho de 2008 que eles tinham feito na Espanha e no México, com crianças, né, desses dois países. E eles investigaram exatamente essa temática, a origem da Terra e da vida. E aí, quando a gente viu esse trabalho, nós pensamos, primeira coisa, né? Será que existe trabalho com essa temática na perspectiva piagetiana no Brasil? Não tinha, né? A gente encontra alguns trabalhos do ensino de ciências que investigam algumas ideias de estudantes, mas não com a perspectiva piagetiana. Então, a nossa ideia inicial foi essa, né? Fazer essa investigação que tinha acontecido fora, aqui no Brasil, né? E aí, então, a gente pensou em fazer um estudo evolutivo transversal. Então, a gente escolheu diferentes recortes etários, propositalmente, porque a gente quis pegar todo o período de escolarização. Então, nós investigamos crianças de 10 anos até os adolescentes de 16 anos, né, para ver, assim, como eles entravam na escola, como isso ia se constituindo, né, até a saída deles. E, então, a gente fez o quê? A gente escolheu 60 crianças, né, e adolescentes de escola pública, 15 crianças de cada um dos recortes etários que a gente tinha pensado, né, então, de 10 anos, 12, 14 e 16 anos. Então, foi essa a nossa ideia. Para isso, a gente foi entrevistar essas crianças, então eu ia às escolas, conversar. Algumas dos participantes eram meus alunos na época, principalmente os mais velhos, os de 14, 16 anos. Outros não, né? Então, eles tinham contato comigo pela primeira vez. E, além disso, né, para ser um estudo, para ter mais um diferencial do que só replicar um estudo que já tinha acontecido, que também já era bastante diferente, né, porque a realidade brasileira, ela é bastante diferente da realidade espanhola ou mexicana, né, principalmente no que diz respeito à crença religiosa, né, nós somos um país cristão, né, e mais de 80% da população se declara como cristã. Isso é muito presente na nossa fala, né? Então, a gente fala o tempo todo, Deus te abençoe. Eu lembro quando eu espirrava pequenininha, minha avó falava, Deus te crie, né? Então, os elementos religiosos, eles estão muito presentes na vida, independente se você vai a uma igreja ou não, né? Numa conversa, esses elementos estão muito presentes, né? Então, além da gente ver como era a realidade brasileira com essas ideias, a gente pensou também em aplicar provas operatórias para ver se a forma de pensar essas noções, né, a noção de origem da Terra e da vida, tinha alguma coisa relacionada com as estruturas cognitivas. E aí o que foi legal é que a gente escolheu duas atividades operatórias, né? A prova do flutua e afunda e das superfícies e perímetros. E flutua e afunda trabalha o conceito de densidade, né? Que é um conceito que a gente trabalha em ciências, né? Então, assim, nós juntamos essas noções mais a prova operatória e foi um trabalho bem legal. O que é interessante, assim,
as entrevistas, elas não eram rápidas, né? Porque quando a gente trabalha com o método clínico, que é o descobrir mesmo o pensamento, em como as pessoas pensam, é uma conversa como a gente está fazendo aqui, mas é uma conversa com objetivo, né? É uma conversa que precisa deixar a criança e o adolescente bastante à vontade. Então, eu sempre conversava com eles, depois a gente fazia as atividades operatórias, as provas operatórias. Se necessário, fazia isso em 2 dias, né? Então, eu sei que eu passei quase um semestre nas escolas, né? Conversando com as crianças e com os adolescentes. Isso tudo com as implicações éticas, né? Então, tinha os termos de assentimento, de consentimento, né? Então, todas essas entrevistas foram autorizadas. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que esse tema, ele é polêmico. Ele é tão polêmico que quando eu cheguei, apresentei minha pesquisa na escola e mandava para casa, né, explicando o que era a pesquisa, tinha responsáveis pelas crianças que disseram que não era para elas participarem, né? E isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque tudo bem, era uma situação de pesquisa, mas eu não posso impedir uma criança ou um adolescente de pensar sobre as questões da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Acho que todo mundo, algum dia da vida, parou e pensou sobre isso, né? Quais são as minhas origens? Será que foi isso mesmo que aconteceu, né? Da onde eu vim? Então, assim, a gente às vezes impede de participar de uma pesquisa, mas o pensamento ele não pode ser impedido, né? Então, mas o interessante é assim, que os pais, às vezes, os responsáveis tinham receio das crianças participarem da pesquisa, mas eles adoravam. Eles adoravam mesmo falar sobre o tema. Eu falo que eu me diverti demais nessa pesquisa, porque eu tive cada resposta engraçada e, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na teoria piagetiana, como aquilo é produto, é fruto da construção do pensamento. Genuíno, né? Genuíno. Sim, porque a gente recebe várias informações, né? Ideias criacionistas, ideias da perspectiva evolutiva, né? Da perspectiva científica. E aí a gente tem que pensar assim, tá, mas como é que eu vou organizar isso dentro da minha cabeça, né? Como que eu vou pensar isso? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho, mas eu lembrei de uma história agora. Tinha um menino me falando sobre a história de Adão e Eva, né? Que para ele os primeiros seres humanos na Terra tinham sido Adão e Eva. E ele estava me contando a história bíblica, né? Que as mulheres vinham da costela de Adão. E aí, né? Ele falou assim, então veio da costela. E na hora que ele estava conversando comigo, ele falou assim, não é da costela não, é do estômago. Até eu fiquei assim, né? Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque as mulheres têm muita fome. Imagina eu, a gente lá fazendo a pesquisa, né, toda preocupada, e ouve essas histórias, né? E ele não estava falando isso para tirar sarro ou qualquer coisa parecida, ele realmente estava falando aquilo que ele acreditava, que aquilo ele pensava, né? Então, foi uma pesquisa muito divertida e muito interessante para a gente pensar em sala de aula, em como as informações que a gente transmite, como elas são elaboradas pelos nossos alunos, né? Então, não é? Porque, assim, às vezes em sala de aula a gente faz muito recurso, usa muito recurso de analogia, de comparação, mas como é que as crianças, os adolescentes entendem, né? Eu tô vendo aqui os comentários, né? Os meus alunos e ex-alunos, deixa eu dar um beijo para todo mundo. Ó, e a Lourdinha tá falando, né, sobre o método clínico. Só um pouquinho antes da Lourdinha, tem gente que fala, professora, que saudade de ouvir a sua voz, a diferença que você fez quando deu aula para mim em psicologia da educação, me marcou profundamente. Isso a gente tem que ressaltar, tá, Amanda? Porque quando a gente deixa essas marcas tão boas nos alunos, a gente tem que estar ciente de que nosso trabalho não foi em vão, né?
Olha, Eles me Lourdes, marcam também, todo o tempo. eu não tenho dúvida que a recíproca aí é verdadeira. Ó, a Lurdinha tá falando assim: o método clínico é fundamental para dar voz às crianças, para desenvolver pesquisas com crianças e não só sobre. Ah, não só Sim, sobre com crianças. crianças. É verdade, é uma parceria mesmo, né? A gente tirar essa visão de que o adulto sabe tudo e a criança não sabe, né? Que ela tá ali uma folha em branco para aprender. Uhum, Isso não é verdade, gente. As crianças, desde muito novinhas, elas pensam, elas têm as ideias delas, né, sobre o mundo, e isso precisa ser levado em consideração, né? E quando eu digo isso, eu fico sempre pensando numa sala de aula, né? A gente repete esse discurso de que as ideias têm que ser levadas em consideração, mas muitas vezes a forma como a gente organiza a nossa aula, ela não permite que essas ideias sejam consideradas, né? Então é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. E aí você imagina, né? Eu trabalho ciências e biologia na educação básica. Imagina os meus alunos pensando dessa forma. Aí eu chego lá para dar uma aula sobre seres unicelulares que passam para seres pluricelulares, que aí eu falo de evolução. Gente, eles não compreendem, né? Eles não vão compreender porque eles têm uma ideia que precisa ser melhor elaborada, que precisa ser colocada em desequilíbrio também, né? Principalmente. Então, isso precisa ser considerado. Enfim, né? Senão a gente vai ficar falando de várias outras coisas aqui. E aí a gente partiu então para essa investigação. E as pesquisas relacionadas ao conhecimento social, que é o enfoque da minha pesquisa, né? É o conhecimento social e o desenvolvimento cognitivo também, né? Então, elas buscam entender como a gente compreende o mundo, as noções sociais. E a gente parte, então, do pressuposto que compreender a origem do planeta Terra e da vida é uma noção social, né? Que nós recebemos informações sobre isso e nós elaboramos as nossas próprias ideias. E aí, o Juan Delval, então, ele propõe, e não só propõe, né? Ele prova a existência de 3 níveis de compreensão do conhecimento social, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3. Então, essas entrevistas que eu fiz com as crianças e os adolescentes, nós tentamos, então, ver qual foi o tipo de resposta e enquadrar essas respostas em um desses 3 níveis. É interessante dizer que, às vezes, na entrevista, o sujeito, para alguma coisa, ele responde nível 1, mas para outra coisa, nível 2. Então, na hora de analisar, a gente vê a maior predominância de respostas, né? Então, porque, por exemplo, tem temas que a gente pode elaborar mais, se a gente for mais exposto, se a gente pensar mais sobre eles, né? Tem outros temas que são mais delicados. Então, por exemplo, quando eu perguntava sobre a origem do planeta Terra, era mais fácil eles pensarem no Big Bang, na explosão que deu início aos planetas. Então, eles já pensavam um pouquinho mais na perspectiva científica. Quando eu perguntava sobre quem foram os primeiros seres vivos e os primeiros seres humanos na Terra, eles tinham a tendência de pensar na perspectiva criacionista, na perspectiva religiosa. Né? Então, por quê? Porque esse é um conteúdo muito mais presente na nossa vida, a gente é muito mais bombardeado por essas informações do que a perspectiva de como a Terra começou, né? As informações chegam pra gente mais fácil, né? Então, para fazer essa entrevista, não foi só chegar lá e conversar com as crianças. O instrumento do Delval e da Vila propunha o seguinte: primeiro eu contava para as crianças 3 histórias. Uma da perspectiva mitológica, uma da perspectiva criacionista e uma da perspectiva científica, né? Então, a da perspectiva mitológica, eu falava assim, olha, na verdade, o planeta Terra é o corpo de um gigante e cada uma das partes do corpo desse gigante é um elemento do planeta Terra.
Então, por exemplo, os cabelos são as florestas, o sangue são os rios e os mares. Então, uma perspectiva bem da mitologia, contava essa história. A segunda história, eu dizia então que Deus era o criador de tudo e quando ele falava uma palavra, as coisas apareciam. Então, se ele dissesse, faça-se a luz acontecia. E a terceira história que eu contava para eles era que no início houve uma grande explosão. Essa grande explosão deu início a outras partículas que chocaram, tiveram outras explosões. Basicamente contava a versão do Big Bang, né? Tô contando mais rápido aqui, mas eu fazia isso para quê? Para eles se interessarem por falar sobre o tema, né? Então não chegava lá e já começava, o que você acha sobre isso, né? Eu contava as histórias para sensibilizá-los. Depois que eu terminava as histórias, eu sempre perguntava a eles, né? E dessas histórias, qual você acha que é a mais verdadeira? Qual você acredita mais? E também perguntava das outras, né? Então, a entrevista foi isso. Depois, eu perguntava para eles qual tinha sido, na opinião deles, né, o primeiro ser vivo aqui no nosso planeta e como ele tinha aparecido, como os seres humanos tinham surgido. E a última pergunta era, você já ouviu que os homens vieram dos macacos e à medida que eles foram evoluindo, foram surgindo os seres humanos? Então, eu tinha o eixo origem da Terra, né, do planeta Terra, o eixo origem da vida, né, dos primeiros seres vivos, dos seres humanos e a questão da evolução, né, para investigar. Vamos lá. As entrevistas, as respostas, então, foram enquadradas nesses 3 níveis de compreensão, né? Do 1 ao 3. Eu vou começar pelo nível 1, né? O que seria eu pensar o nível 1 para origem da Terra e origem dos seres vivos, origem da vida? No nível 1 estão as explicações mágicas, né? O que seria uma explicação mágica? Que Deus criou as coisas com apenas uma palavra, né? Então, dizendo as coisas apareciam. Aí vocês podem me questionar, mas isso é questão de fé, né? Eu posso acreditar nessa forma. Tem vários cientistas que acreditam na perspectiva religiosa, isso não impede, mas a questão do nível 1 é que nem se considera a existência de outras formas para explicar a questão das origens. Então a origem é uma criação mágica, né? Deus fala alguma coisa, uma palavra mágica, e as coisas aparecem num passe de mágica mesmo. A questão do nível 1 é que ele é um conhecimento muito elementar, né? O que seria isso? Vamos ver se esse exemplo em relação a essa questão mágica. Por exemplo, a criança, nesse nível 1, ela vai explicar, inclusive, por exemplo, que o dinheiro é feito por Deus. Sim. Né? Por isso que é a questão ultrapassa a questão religiosa ou de concepção criacionista. É o fato de não conseguir ainda elaborar uma outra proposição para aquilo, que o dinheiro é feito por Deus, que é só ir ao banco que você pega o dinheiro, não existe. Que é inesgotável, né? Que é inesgotável, é só fazer dinheiro, né? Uma criança que a mãe fala não tem dinheiro, isso já aconteceu, uma amiga minha. Aí pegou a filha picando um monte de papelzinho e falou assim: toma, mãe, todo o dinheiro para você comprar minha boneca. É mágico, né? De onde vem o dinheiro? É mágico, nesse sentido. Sabe o que você falou? E você falou uma coisa interessante, essa ausência de processos, né? Não tem processo, as coisas acontecem, pronto, né? É isso, é muito simples de resolver. Então, nem é um conflito, a perspectiva científica que aparecia nas histórias nem é um conflito para eles.
E é engraçado que quando eles estão conversando, isso é tão do pensamento deles que eles quase me olhavam assim, mas que absurdo você tá me perguntando isso. Porque claro que foi Deus que fez, né? E eu perguntava para eles, mas você acredita mesmo, né, que com uma palavra Deus fez tudo? Sim, né? Alguns traziam até elementos de desenho. Ai, Deus tinha uma varinha, ele apontava e as coisas apareciam. Bem a questão fantasiosa, a gente pode dizer. Eu não vou nem dizer fantasiosa, porque isso também é uma forma de pensamento, né? Mas é uma crença mesmo. São as representações que o meio social proporciona. Onde que ele viu a mágica? A mágica vem dos desenhos, da literatura, onde ele viu uma Eva vestida com flor no cabelo, das pinturas que tem nos livros de história. Então, todas essas representações, sejam músicas, pinturas, poemas, desenhos, novelas, elas ajudam a compor a sua representação a respeito de alguma coisa, que pode ser ou não, digamos, verossímil, não digo nem verdadeira, semelhante ao real, digamos assim. Certo? Exato. Então, o que eu ouvia muito, assim, claro que é assim, porque Deus é poderoso, Deus é o Criador, então, assim, não tinha questionamento sobre mais nada mesmo, né? Eu guardei algumas coisas, assim, que as crianças me falaram no nível, as crianças e adolescentes, gente, eu acho que eu vou contar um spoiler aqui, porque eu acho que é interessante esse resultado agora, olha. Dos meus 60 participantes, 38 foram enquadrados no nível 1. Lembrando que eu tinha de 10 anos até 16 anos. Então, mas você teve participantes de 14, 16 anos que pensavam dessa forma? Sim. Tá? E isso não é uma característica da minha pesquisa, né, Maria? Todas as pesquisas que a gente vem investigando com diferentes temáticas do conhecimento social aqui no Brasil, a gente tem essa característica aqui no nosso país. E aí, quem está assistindo, vamos pensar junto por que isso está acontecendo, de que a gente não vem avançando nas ideias do conhecimento social, as noções sociais. Então, a gente pode levar isso para dinheiro, para meio ambiente, para a própria origem, as origens. A gente não vem avançando com relação a explicações mais elaboradas. Por que isso acontece? Né? Eu queria fazer um parênteses. Isso não depende do conteúdo que é dado, muito pelo contrário. Isso depende da epistemologia que o professor tem, ou melhor, como o professor compreende o desenvolvimento do pensamento pela criança, né? Isso é o tema da live na quarta-feira com o professor Fernando Becker. Maravilhosa, né? Vamos assistir. E aí, por exemplo, o professor seja de história, de ciências, não interessa. Ele não faz uma pergunta básica. O que é que você pensa a esse respeito? E se ele faz, ele responde imediatamente. Então o aluno olha para você e fala assim, e responde o certo. A questão é o que eu faço com essa resposta depois. Não é difícil, mas precisa ter a sensibilidade, né? Que ao dar a oportunidade para fazer pesquisas e ele mesmo, de discutir em grupo, né? E você sabe, Amanda, que eu ouvi o presidente do PISA, lá da OCDE, a palestra que ele deu na Educa Week semana passada. E ele falou várias vezes, inúmeras vezes, eu diria, a diferença da educação, ela não consiste na quantidade de conteúdo, ela consiste em dar menos conteúdo com mais aprofundamento naquele conteúdo. E aí, você dá essa oportunidade da criança também desenvolver melhor aquilo que ela pensa.
Sim, Desculpa, eu até acho que eu porque. cortei Mas, você. não. E até porque essa quantidade de conteúdo, ela não nos permite a questão do tempo que a gente leva para elaborar essas noções. Gente, eu tenho muita consciência e eu também ficava muito desequilibrada durante a dissertação, porque veja só, eu fiz ciências biológicas, né? Então, eu o tempo todo trabalhei com a perspectiva científica, mas eu também tenho uma fé, eu também tenho uma crença, né? E por muitos momentos eu fiquei me questionando, mas será que não é assim mesmo, né? Será que não tem algo maior que explica tudo isso? E hoje eu tenho muita consciência de que eu não vou resolver o problema das origens, a gente vai passar por essa vida aqui, não vai dar conta, né? Desse embate de ideias, mas a gente tem que ter consciência disso, que existem outras explicações, que elas podem ser possíveis, né? A grande questão é que quando a gente trabalha esses muitos conteúdos, a gente não começa a pensar em possibilidades. Eu tô ali só para aprender, né? Aí a gente também precisa pensar nessa perspectiva de aprendizagem e não avança, né? E então, a grande questão, 38 participantes de 60 no nível 1, inclusive sujeitos mais velhos, e eu falo mais velhos no sentido de eles já tiveram, por exemplo, na escola esse conteúdo. A gente trabalha evolução, introdução à evolução dos seres vivos lá no 7º ano. Então, eles já têm esse conteúdo na escola. Ou seja, esse conteúdo não mobiliza para que ele pense de uma forma diferente, de uma forma mais elaborada, a gente pode assim chamar, né? A questão do nível 1, também, a gente entra muito naquilo que o Piaget traz das crenças das crianças relacionadas ao realismo, ao animismo e ao artificialismo. Então, o que seriam essas formas de pensar, né? O realismo é assim, se eu acredito, né, se na minha cabeça eu penso que aquilo existe, aquilo de fato existe. Então, se eu penso que tem um Deus criador com uma varinha, né, criando tudo, aquilo é real. Então, eu não coloco aquilo à prova, porque eu, de fato, acho que aquilo é possível. Quando eu penso na questão do animismo, em muitas entrevistas, as crianças me falavam assim, que Deus fez os seres, o homem e a mulher como um boneco de barro e deu a eles o sopro da vida. Quer dizer, eu dei vida a algo inanimado, né, a um boneco de barro. Então, essa é uma crença também muito presente ali no pensamento das crianças pequenas, né, no pensamento das crianças pré-operatórias, a gente pode dizer. E também do artificialismo, né, e a própria história bíblica, né, de Deus fazendo, né, essa questão do artesão, aí ela reforça, era o que você estava falando, né, no começo da live, ela reforça esse pensamento. Então, ele acaba não sendo questionado. Eu queria até conversar assim com vocês, porque para as crianças, às vezes eu até entendo, porque elas têm ali um pensamento mais ligado ao pré-operatório, uma semilógica, então é difícil elas pensarem mesmo sobre outras perspectivas. Para nós adultos, isso em tese deveria ser mais fácil, né? Então, por que a gente não muda, né? Por que a gente não constrói melhores ideias, agrega mais elementos a essa perspectiva? Então, precisamos pensar mais uma vez. Eu acho que a gente está aqui porque a gente é muito preocupado com sala de aula, né, Maria? Mas pensar nas nossas relações, na vida mesmo, né? Em casa. Então, às vezes, os filhos perguntam as coisas para os pais, eles, ao invés de promoverem essa investigação, né, essa curiosidade, a gente já dá a resposta pronta. Que é mais fácil, porque senão, né, enche de pergunta. Ali na pandemia, ninguém aguenta mais filho perguntando, né? Eu ainda não tenho, mas eu ouço os relatos. E o que eu recebi de áudio das amigas nessa pandemia, tem o Caio, o filhinho da minha amiga Carla, ele me mandou um áudio, ele tem 4 anos, ele queria saber por que a Terra gira. E eu tinha que mandar a resposta para ele, sabe? Eu falei, não, Nina, não, né? Mas a Carla faz um excelente trabalho, ela coloca mais perguntas para ele também. Mas é
é verdade, nas nossas relações sociais a gente acaba também impedindo, né, que o outro fale, a gente não se respeita para falar as opiniões. Então, se eu falo uma opinião diferente da sua, eu já não quero, né, nem te ouvir mais, né? Então, isso acontece tanto dentro da escola, quando a gente poda eles transmitindo informações o tempo inteiro e não deixa eles serem ativos e participarem, quanto nas próprias relações sociais mesmo. Olha aqui a Alessandra falando, os filhinhos da Alessandra, o filhinho dela era o meu sujeito oficial de provas operatórias nas aulas de psicologia da educação. Olha só. Ele sempre participava. E pois e as crianças questionam, perguntam, né? E às vezes a gente tá cansado e é mais fácil você dar logo a resposta pronta, porque momentaneamente você resolveu ali a situação, né? Momentaneamente. Exato. Sim, então a gente tem essa característica do primeiro nível de compreensão, né? Que seriam essas ideias menos elaboradas, essas ideias que não consideram processos, essas ideias mágicas, essas ideias que não são questionáveis, porque elas não são um problema, né? E essas ideias que têm muita característica do pré-operatório, ligadas, então, ao realismo, ao animismo, ao artificialismo. Passamos, então, para o nível 2, né? O que seria um nível 2? Ele é, de fato, um nível intermediário de compreensão, porque eu trago elementos ainda, alguns elementos do nível 1, mas eu avanço com relação a eles. O que seria esse avanço? A maioria dos sujeitos do nível 2 continua atribuindo ao criacionismo o problema das origens. Porém, esses aspectos mágicos, eles começam a ser questionados. Eles não são resolvidos, mas eles começam a ser questionados. Então, às vezes, quando eles estavam me contando, eles falavam assim, talvez não seja bem assim. Eu, perguntava para eles, mas você acha que realmente isso aconteceu, né, de Deus ter feito dessa forma? Não sei. Começavam não sei, porque começava aquele conflito de ideias, né? Eu tô falando uma coisa que eu ouvi uma vida inteira, mas dentro da minha cabeça está começando a me perturbar, porque talvez não seja bem assim. Então, por exemplo, o que a gente tem de característica do nível 2? Ainda Deus é o criador de tudo, mas a gente tem um declínio nas histórias fantasiosas e mágicas, né? O que acontece no nível 2 também? As pessoas começam a perceber que existem pelo menos 2 tipos de explicações. Quando eu falava a história da perspectiva científica, eles falavam assim, eu já ouvi essa história do Big Bang. Eu nem tinha falado Big Bang em momento nenhum, né? Eles percebiam que existia essa preocupação, essa outra explicação. Mas quando eu perguntava para eles, mas o que você acha mesmo? Como você acha que aconteceu? Era o quê? Deus é o criador. Né? Então, tinha esse conflito, mas volta muito forte essa questão do criacionismo. É como se fosse uma transição entre o nível 1 e o próximo nível, o nível 3. Sim, eu até marquei aqui uma entrevista que me chamou a atenção, que eu fiz essa pesquisa na cidade de Marília, no interior de São Paulo, e lá a gente tem um museu de registro fóssil muito legal, assim. Então, muitas crianças e adolescentes já tinham tido a oportunidade de ir a esse museu, de participar de atividades no museu. Então, eles já tinham visto fósseis e já tinham ouvido falar sobre os registros fossilíferos, né, e tudo mais. Então, muitos deles traziam isso para as entrevistas de nível 2. Falavam assim, mas eu já vi os fósseis, né? Principalmente quando a gente falava da questão da evolução, do homem vir do macaco e tudo mais. Mas isso era um elemento para eles pensarem, mas o que eles pensavam mesmo na criação. Então, olha como a introdução de outros elementos para a construção das perspectivas, ela é importante, né? Então, trazer essa questão dos fósseis, apresentar outras perspectivas.
Porém, é o que a gente estava falando, isso leva tempo. Não é? Não é o fato de, eu fui no museu, eu tive uma aula sobre fósseis, que de repente eu estou acreditando na perspectiva científica. Aliás, gente, eu nem estou aqui para promover a perspectiva científica. O que a gente tem que ter em mente é que, nos documentos oficiais da educação no nosso país, a proposta que nós temos é que se trabalhe a perspectiva científica nas escolas. Inclusive, esse é um debate que a gente pode fazer em outro momento, em outro dia, com outros colegas, porque, assim, eu sempre me preocupei, como é que eu vou trabalhar só a perspectiva científica, sendo que eu acabei de trazer para vocês aqui dados de pesquisa que me mostram que as crianças e adolescentes acreditam no criacionismo. Eu preciso trazer esses elementos para a sala de aula. Eu lembro quando eu era professora que eu fiz um debate com eles entre criacionismo e perspectiva científica. E eles, assim, alunos do ensino fundamental 2. E eles conseguiram lá defender cada uma das perspectivas. Depois da aula vinha um e falava assim, professora, mas eu acredito mesmo que está na Bíblia. E eu sempre falava para eles, não tem problema, você pode acreditar na explicação religiosa, na explicação que está na Bíblia. Você só precisa entender que a gente também tem essa outra forma de pensar, né? Exato. E a própria perspectiva científica, ela vem avançando em muitos outros elementos, né? Então, assim, eu não quero dizer que a ciência, ela é única, acabada, essa perspectiva positivista da ciência, né? Que é só pela ciência que a gente resolve tudo. Gente, os próprios cientistas, né, muitas vezes eles declaram, olha, existe um ser maior que explica tudo isso, tem coisa que a gente não tá dando conta, né? Então, não estou aqui levantando a bandeira do cientificismo, eu estou dizendo que a gente precisa ser aberto a pensar em diferentes ideias. Isso é uma questão muito do professor, né, Maria? Isso, e principalmente, Amanda, pegando esse ganchinho que você deu, a Lurdinha fez aqui 2 colaborações, né, contribuições, que se espera que o aluno responda aquilo que é certo, e é muito mais fácil pensar a partir do senso comum do que a respeito de uma explicação lógica. E mais difícil do que uma explicação lógica é considerar a explicação espiritual e a lógica, né, que é as ciências ao mesmo tempo. O que eu queria dizer? Muitos têm medo exatamente de entrar nesse conflito, né? Mas esse é um conflito de existência, né? A vida, ela implica em acreditar em Deus ou não, desculpa, a vida não implica em acreditar em Deus ou na ciência. A gente precisa trabalhar exatamente o que é espiritualidade e o que é cientificidade. Como a Amanda disse, evidentemente, a gente não vai esperar que uma cura se dê só pelo milagre. Ele pode acontecer, mas a gente também precisa utilizar os recursos que a ciência produziu, que o homem conseguiu pesquisar para poder curar. É uma seara? Talvez seja uma seara, mas obrigar o aluno a perder isso, peguei agora o gancho daquilo que eu queria falar, desculpa, eu acabei. Respeitar e compreender como a criança pensa, que é esses níveis que a Amanda está apresentando, te dá segurança para fazer com que ela avance no raciocínio lógico. Não necessariamente que ela vá mudar de ideia, como a Amanda colocou, mas eu continuo, mesmo no 2º ano do ensino médio, o aluno fala, mas eu ainda acredito em Deus. Mas é essa a questão, ele pode acreditar em Deus, mas desde que ele saiba pensar também nos aspectos científicos daquilo. É um direito que tem de acreditar em Deus. E é um dever que nós temos, a partir desse respeito,
por ele e pela nossa própria crença, também trazer a oportunidade de pensar cientificamente. A ideia era essa. Sim, e também tomar cuidado enquanto professores, porque a gente também tem uma crença, né? Que eu tô falando das crianças e adolescentes, mas os adultos também têm essa crença. E aí tem alguns trabalhos que investigam professores de escolas confessionais, o quanto as ideias dos professores influenciam nas ideias dos alunos, né? E de fato, então, se eu levantar determinadas bandeiras em sala de aula, eu estou contribuindo para um tipo de transmissão, um tipo de elaboração. Então, tomar cuidado como a gente apresenta as nossas crenças para os nossos estudantes, né? De deixar isso muito livre no sentido de apresentar as perspectivas e permitir que eles pensem e não impor uma ideia que eu acho mais correta, mais coerente, né? Então, e também tomar cuidado de como a gente vai também pensando para a sala de aula. E também dizer, Maria, que no ensino de ciências tem professores que não querem falar sobre esse tema, não querem falar sobre a origem da vida em sala de aula, exatamente pelas polêmicas que o tema traz, né? Então pula isso. Só que pular isso implica pular outras questões também que eu preciso, né? Então, volto ao exemplo, né? Como é que eu vou falar de evolução se eu não colocar essas ideias ali em sala de aula? E eu falo disso com muita propriedade porque eu, de verdade, resolvi mudar de tema no doutorado porque no mestrado, cada vez que eu ia apresentar aí o meu trabalho, eu ouvia alguma coisa da perspectiva ou científica ou da perspectiva religiosa, sabe? Então, assim, com uma falta de respeito mesmo às ideias. Então, é um tema muito polêmico. Mas a gente saber que esses temas controversos, né, a gente pode chamar assim, eles são excelentes para a gente trabalhar desequilíbrio cognitivo, trabalhar aprendizagem. Então, se tem temas que a gente não deve fugir em sala de aula, são esses temas controversos mesmo, né? E em ciências e biologia tem vários, né? A gente poderia conversar sobre eles um outro momento. No nível 2, seria ótimo. Diga. Sim. Não, conversar sobre esses temas seria ótimo. Os temas controversos, com certeza, né? No nível 2, eles começam a tentar mesclar as ideias, as histórias, né? Então, por exemplo, eles falam assim, o primeiro ser vivo veio do mar. Teve um adolescente que me falou isso. Que ele não sabia muito bem, mas que ele achava que tinha vindo do mar. Isso é muito próximo a uma perspectiva mais científica e tudo mais. Só que daí, quando perguntava a ele sobre os primeiros seres humanos, ele já voltava para a ideia de Adão e Eva. Então, ou seja, começa a tentar juntar, só que essas ideias, elas ficam desconectadas, elas ficam em conflito, né? Então, por exemplo, na questão da pergunta dos macacos, né, se eles acreditavam que o homem poderia ter vindo dos macacos, um participante falou assim, Deus criou os macacos para ser homens, mas alguns viraram seres humanos, outros não, outros continuaram macacos. Então, assim, ele está caminhando para entender isso, mas ele está no conflito dessas ideias, né? Tem Deus o Criador, mas tem a evolução, né? E aí aquilo não se resolve. E não se resolve mesmo, né? O avanço do nível 1 para o nível 2, se a gente fosse pensar isso em termos cognitivos, a gente podia pensar que ele está mais próximo à forma de pensar operatória já, né? Do operatório concreto, porque os sujeitos, eles conseguem analisar as explicações, coisa que no nível 1 nem acontecia. Porém, ele não vai dar conta de resolver isso, né? E ele não se dá conta que ele não vai dar conta de resolver, porque isso é o que acontece no nível 3, né? E aí, eu trago para vocês que dos 60 participantes, eu só tive 17 no nível 2. Claro que os números vão caindo agora, né? Porque se a gente tinha 38 no nível 1, né? Então, eu tive 17 no nível 2. Isso também me chama atenção, né? Porque a minha amostra de 10 a
16 anos, ela poderia me possibilitar mais sujeitos no nível 2, que eu também não tive. Agora sim, no nível 3. Você tem 6 minutos, tá? Você teve o quê? 7 participantes no nível 5 3? participantes no 3, 5. 5? Só que ainda eu acho que é um grande achado da minha pesquisa, 5 participantes, porque a gente tem em média nas pesquisas 2, 3, né? Achei que 5 a gente tá super no lucro, se a gente for pensar em termos de pesquisa, né? É verdade, você tem razão. Infelizmente, a gente até comemora 5 sujeitos. E participantes mais velhos, né? A partir dos 14 anos. Então, o que acontece no nível 3? Ou eu assumo totalmente a perspectiva religiosa, porém, eu entendo que ela é uma perspectiva simbólica. Ela não é uma perspectiva literal. Então, existe todo um simbolismo ali, existe toda a questão da fé, e eu entendo isso, né? Dessa maneira. Então, ou eu assumo a perspectiva científica, religiosa, ou eu assumo a perspectiva científica, ou eu tento fazer uma união e eu coloco intervenções pontuais de Deus. Então, por exemplo, Deus criou todos os elementos para que surgisse o Big Bang e toda a evolução que veio com isso, né? Mas nunca isso vai aparecer. Como é que Deus fez? É uma forma simbólica, né? Não é um passe de mágica, é uma coisa de energia, de espiritualidade. Então é algo para além do concreto mesmo, né? É algo que ultrapassa, né, as barreiras do pensamento. E o principal do nível 3, que era o que a gente deveria estar, é o quê? Eu me abro para todas as explicações. Olha o gato passando atrás, foi maravilhoso isso. Pandemia, gente, o nome disso é bicho preso em casa, é isso que acontece. E aí, no nível 3, eu me abro para as perspectivas que existem, eu quero ouvir, eu quero entender, eu não entro em conflitos, eu quero ouvir o outro, que deveria ser a forma da gente entender as noções sociais, né? Entender o mundo como uma possibilidade. E eu sei que falta pouquinho tempo, né? E eu não resolvi. Quem veio assistir a gente achando que eu ia falar quais são as nossas origens, eu não tenho essa resposta para vocês, eu só tenho dúvidas, né? A perspectiva científica é muito plausível, a perspectiva religiosa também, para aqueles que creem, então... E outras também, né, gente? Tem cada explicação aparecendo por aí, mas a gente tem que se dar conta de que isso precisa ser trabalhado na escola, a gente precisa considerar o pensamento das crianças, dos adolescentes, a gente tem que dar voz a eles. E eu acho que a gente tem que fazer mais pesquisas de conhecimento social, porque só compreendendo como as pessoas pensam sobre diferentes temas, a gente consegue propor intervenções melhores, planejar intervenções melhores, né? Então, Maria faz pesquisa em conhecimento social, Lurdinha, que está aqui com a gente, faz também. Muitos outros estudantes já se interessaram, né? Então, a gente tem muitos temas para investigar e para continuar. E é isso. É que as pessoas não sabem que o conhecimento, para você ter um conhecimento, o nível 3, ele necessita de pura lógica, né? É uma questão assim, às vezes o pessoal acha que lógica é só matemática. Não. O conhecimento social em si implica, né, nas questões nessa coordenação mesmo, né? De coordenar ideias. Exato, né? Que a gente não faz, né? A gente aprende tudo separado. E depois, para a gente coordenar, não vai. É isso mesmo. Como diz a Lurdinha, a gente veio aqui para desequilibrar, literalmente. Exatamente. Nós vamos ter mais ainda com
Amanda, logo, logo, nossa próxima live já está marcada. Eu agradeço muito a sua participação e todos vocês que estão aqui presentes, nos prestigiando e aprendendo mais um pouco. Amanda, um beijo. Eu agradeço demais. Tá? Beijão, Maria, beijão todo mundo. E vamos conversar mais. Vamos sim. Fica com Deus. Tchau. Tchau.